Bom dia, meu nome é Felipe Augusto Lopes dos Santos, eu sou aluno da Química Licenciatura Noturna. Esse é o meu trabalho da Lei de Ampère, da matéria Fundamentos de Eletromagnetismo. Começar. Primeira introdução. André Marie Ampère formulou a Lei de Ampère, que determina o campo magnético ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica. Hans Christian Ørsted, através de seus experimentos, comprovou a existência de um campo magnético ao redor de um fio, quando percorrido por uma corrente elétrica. Embora Ørsted tenha descoberto esse campo magnético, foi Ampère quem matematicamente deduziu esse campo. Podemos dizer que o grande feito de Ampère foi ter desenvolvido a famosa lei chamada Lei de Ampère. Então, para que ela serve? A Lei de Ampère determina o campo magnético, ou seja, o vetor B, ao redor de um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Se a distribuição possui simetria, a Lei de Ampère pode ser usada para determinar o campo magnético de cargas estacionárias. Bom, a equação. No caso, a Lei de Ampère pode ser representada por essa equação, que é o seguinte: a integral de linha de um caminho fechado do vetor B do campo magnético vezes o vetor deslocamento tangente à curva vai ser igual à constante de permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente líquida. No caso, o vetor B campo magnético é o vetor BI, vetor deslocamento tangente à curva vetor S, o μ0 seria a constante de permeabilidade magnética e o I a corrente líquida. Um outro ponto importante para poder utilizar a Lei de Ampère é a regra da mão direita. Na regra da mão direita, o sentido do campo magnético é determinado imaginando a mão direita com o polegar erguido. Nesse caso, o polegar aponta para o sentido da corrente. E os outros dedos apontam para o sentido do campo magnético. Para calcular a corrente líquida, soma-se todas as correntes dentro do caminho fechado e ignora-se qualquer uma que esteja do lado de fora. As correntes apontando para o sentido do polegar terão valor positivo e as no sentido oposto vão ter valor negativo. Agora, falar sobre a amperiana. A amperiana é nada mais é do que uma curva fechada que engloba alguns fios com a corrente. Essa amperiana cerca o fio ou os fios por onde está passando a corrente, e um exemplo é essa imagem do lado direito embaixo. Olhando para essa amperiana em específico, nós vemos que a corrente líquida é a soma de I1 e I2, que são os fios presentes dentro da amperiana. Qualquer corrente fora não deve ser considerada. Usando a regra da mão direita, dá para perceber que I1, já por estar no sentido polegar, vai ser positivo, e 2 por estar no sentido oposto do polegar vai ser negativo. Sendo assim, o I, que é a corrente líquida total, vai ser igual a o I1 menos o I2. Também vale ressaltar, o vetor ds possui um ângulo θ em relação ao vetor B. Sendo assim, é possível utilizar a Lei de Ampère da forma mostrada acima, que seria a integral de linha do caminho fechado do vetor B vezes o vetor deslocamento tangente à curva vai ser igual a integral de linha do caminho fechado vezes B vezes o cosseno de θ vezes o vetor deslocamento. Agora, para dar uma exemplificada, vamos fazer um exercício utilizando a Lei de Ampère. Primeiro, a gente vai ter que determinar a circulação, TI, no caso, em função do CI, desse desenho que representa 3 curvas fechadas, para o I sendo 1, 2 e 3. Primeiro, dá para ver, nós temos a curva C1, C2 e C3. Para resolver o exercício, vamos olhar para cada curva separadamente. Como as curvas possuem simetria, é possível utilizar a Lei de Ampère. E como é possível ver no enunciado, o primeiro termo, integral de vetor B vezes o vetor ds, é a circulação. Então basta calcular o μ0 vezes a corrente líquida para cada uma das curvas. E aí nesse caso é necessário analisar as correntes que passam por elas. Primeiro vamos analisar C1.
Pois é, olhando a C1, a gente pode ver o quê? Olhando pela regra da mão direita, nós vamos ter que o T1 vai ser igual ao Mi0 vezes, abre parênteses, nós temos um I positivo, que seria esse aqui. Temos um I negativo, temos um menos 2I, o 2I negativo, um 2I positivo e um I negativo. Olhando por isso, nós vamos ter, calculando, nós vamos ter que T1 vai ser igual a menos I vezes o Mi0. Agora, nós vamos analisar o C2. C2, utilizando a regra da mão direita, nós temos que esse positivo, esse negativo, 2i negativo e 2i positivo. Assim, escrito dessa forma, nós vamos ter que o T2 vai ser igual a zero, porque esse menos i anula esse i, esse mais 2i anula esse menos 2i, dando zero, vezes Mi0, T2 igual a zero. Agora, por último, analisar o C3. E o C3, por maneira de convenção, para ficar mais fácil de analisar, vou analisar como se fossem duas curvas separadas, e aí vai ficar dessa forma. Agora, analisando cada curva separada, nós vamos ter que, pela regra da mão direita, esse é negativo, e também pela regra da mão direita, esse 2i também é negativo. Sendo assim, nós vamos ter que o T3 é igual a menos 3 Mi0i. Basicamente é isso. Encerrar o trabalho aqui. Até mais.